Boa noite, irmãos. Então, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, coube a mim falar no capítulo de número 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo ele é bem interessante, porque ele nos coloca alguns conceitos que podem ser um pouco contraditórios, mas que, no fundo, também trazem uma semelhança. Então, eu estou falando principalmente do conceito de ressurreição e o conceito de reencarnação. A ressurreição ela é um conceito onde os judeus vinham há muito tempo acreditando na ressurreição. E vocês sabem que eles eram um povo monoteísta, né? Ou seja, que acreditavam em um só Deus, mas, ao mesmo tempo, eles viviam num contexto ainda que os limitava moralmente, né? Então, faltava um pouco de evolução nesse sentido. Então, a ressurreição, ela nada mais é do que o espírito voltar a habitar o mesmo corpo que um dia morreu. E vocês sabem que a ciência traz isso de uma forma materialmente negativa, ou seja, ela prova que isso é impossível, né? Justamente porque um corpo ele se decompõe, ele sofre os fenômenos químicos, físicos, químicos dentro do organismo, e seria impossível, né, um espírito habitar novamente aquele corpo, sendo que aquele corpo está putrefado, decomposto. Então, para o Espiritismo, existe a reencarnação, que é um conceito que fala que o espírito ele volta a encarnar num outro corpo diferente daquele corpo que um dia morreu. Então, é uma lógica mais compreensiva da gente entender os processos que acontecem na nossa vida, né? Através da reencarnação, a gente entende o porquê que a gente está aqui e, muitas vezes, a questão da justiça, das leis da justiça, se tornam mais brandas para nós, porque a gente também consegue ver o porquê que a gente está aqui, por que a gente tem uma família assim, porque a gente convive com determinadas pessoas, porque a gente tem uma deficiência ou não, porque nós temos dinheiro ou não, uma série de questões do cotidiano e que, através da reencarnação, a gente pode obter um pouco mais de compreensão e entendimento. Então, principalmente os laços de família, né? Porque a gente reencarna geralmente com as mesmas pessoas, né? Em blocos. Então, a gente pode reencarnar sendo filho, numa outra reencarnação sendo filho do nosso irmão, sendo pai da sua mãe, da sua esposa, pode reencarnar tendo um problema de saúde ou não. E tudo isso através do que a gente chama de promessa reencarnatória, né? Onde a gente também participa para delimitar o nosso propósito aqui na Terra. Então, esse aspecto da reencarnação da família, muitas vezes a gente vê discussões, dificuldades de entendimento entre pais e filhos, e isso pode ser algo que vem lá do passado de outras vidas. A gente sabe que quando a gente reencarna, a gente tem um processo que se chama esquecimento temporário, né? Como se fosse uma névoa, um véu que acaba não deixando que a gente veja o que aconteceu nas outras vidas. E isso é benéfico, porque se vocês vão pensar que, por exemplo, uma pessoa matou o seu irmão numa outra vida e hoje ela está convivendo naquele núcleo familiar,
seria bem difícil, né? Se a gente soubesse a verdade mesmo que aconteceu, seria muito difícil de conviver pacificamente, né? Haveriam muitos entraves, muitas desavenças, muitos obstáculos para a questão do resgate daqueles seres. Então, dentro desses laços familiares, a gente pode ver isso, né? E que a gente percebe o porquê dessa questão da reencarnação. E a gente pode pensar, poxa, então a reencarnação, ela é uma punição? Não, né? Ela não é uma punição. Ela é uma oportunidade, né, de nós estarmos aqui trabalhando, estudando com as pessoas que a gente ama. É uma oportunidade de crescimento e evolução. E principalmente de a gente reparar os nossos erros que nós fizemos lá atrás, porque se nós estamos aqui, provavelmente lá atrás nós não fomos tão evoluídos, né, do que hoje nós somos. Então, nós temos erros a reparar, todos nós, né? Eu, vocês, todos os médicos que estão na casa, todas as pessoas aqui do planeta Terra estão reparando alguma coisa e estão em profundo crescimento evolutivo, mesmo que se pense ao contrário, né? Porque a gente sabe que até uma pedra evolui, né? Porque ela tem moléculas, as moléculas trabalham ali dentro, então acontece toda uma evolução ali também, de outro reino que não é o hominal. Então, a necessidade da reencarnação é justamente essa, então, de poder ter o reajuste, né, que a gente chama o reajuste das forças que acabaram se dissolvendo em vidas passadas e que hoje, de uma outra forma, se veem, né, num outro corpo, resgatar isso tudo. Então, reencarnar é um processo que a gente vai levar por muito tempo, né? Nós sabemos que, por exemplo, os espíritos, eles têm um invólucro que, ao passar do tempo, isso vai se dissolvendo e eles vão atingindo dimensões mais elevadas, até atingir mundos mais celestes. Tanto que Deus, né, Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, que é justamente essas moradas, né, tanto do ponto de vista, a gente pode entender do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista espiritual mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem muito a aprender com a reencarnação e muito a agradecer. Acho que principalmente essa palavra gratidão, de nós podermos estar aqui e fazermos parte também desta casa, né, na casa de oração, de estudos, de a gente poder aprofundar o espiritismo e saber que ainda temos muito pela frente. Mas o espiritismo também nos coloca que uma máxima que é a fé no futuro, né, de nós sabermos que daqui para frente nós podemos fazer diferente, né, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, nós podemos fazer diferente e podermos galgar degraus melhores, né, e termos novas vidas de uma forma mais consciente, né, mais elevada. E isso tudo nós entendendo e tendo a oportunidade, como essa noite que nós estamos aqui, de podermos aprender um pouco mais, né? Todos nós aprendermos aqui um pouco mais. Então, por fim, eu trouxe para vocês o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é um livro também da coletânea dele, né, das obras básicas do Espiritismo, e que ele fala da pluralidade das existências. Então, ele fala da reencarnação.
Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, esse livro ele é todo de perguntas e respostas, é bem interessante. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então fiquem com Deus e que assim seja.